Amados irmãos, amadas irmãs, ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, quero vos saudar mais uma vez com a santa paz do Senhor Jesus. Pela graça do nosso Deus, nós estamos aqui para começarmos mais uma etapa da nossa viagem, começarmos mais um livro das Escrituras Sagradas. Estaremos hoje começando a leitura do primeiro livro das Crônicas. O primeiro livro das Crônicas, ele traz como tema, como assunto principal, os principais fatos do reinado de Davi. É uma revisão do reinado de Davi, destacando ali os eventos principais do reinado de Davi. Primeiro Crônicas possui 29 capítulos. Portanto, meus amados irmãos, convido você então para abrir a sua Bíblia junto comigo para o primeiro livro das Crônicas. Os capítulos 1 até o capítulo 9 de 1 Crônicas vão tratar de genealogias, desde começando por Adão e prosseguindo pelos descendentes dos filhos de Jacó, que formariam as 12 tribos de Israel. O primeiro capítulo das Crônicas vai tratar das genealogias, começando de Adão e terminando nos descendentes de Esaú, ou dos moradores do monte de Seir, que seria habitado pelos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Vamos ler então o primeiro capítulo do livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Adão, Sete, Enos, verso 2. Cainã, Maalalel, Jered, verso 3. Enoque, Matusalém, Lameque, verso 4. Noé, Sem, Cão e Jafé, verso 5. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, verso 6. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma, verso 7. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim, verso 8. Os filhos de Cão, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã, verso 9. E os filhos de Cuxi eram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. Os filhos de Ramá, Sebá e Dedã, verso 10. E Cuxi gerou a Nimrode, que começou a ser poderoso na terra, verso 11. E Mizraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim, verso 12. E a Patruzim, e a Casluim, dos quais procedem os filisteus, e a Caftorim, verso 13. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, verso 14. E aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Gergazeus, verso 15. E aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, verso 16. E aos Arvadeus, e aos Emareus, e aos Amateus, verso 17. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã,
Uz, Jeter e Meseque. Verso 18. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. Verso 19. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joquitã. Verso 20. E Joquitã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé e a Gerá. Verso 21. E a Adorão, a Uzal e a Diclá. Verso 22. E a Obal, a Abimael, a Sebá. Verso 23. E a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Verso 24. Sem, Arfaxade, Selá. Verso 25. Éber, Peleg, Reu. Verso 26. Serug, Naor, Terá. Verso 27. Abrão, que é Abraão. Verso 28. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Verso 29. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote. E depois Quedar, Adibiel, Mibsão. Verso 30. Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema. Verso 31. Getur, Nafis e Quedemá, estes foram os filhos de Ismael. Verso 32. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zirã, o Zirã, a Joxã, a Medã, a Midian, a Gisbaque e a Suá. E os filhos de Joxã foram Seba e Dedã. Verso 33. E os filhos de Midian, Efa, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Verso 34. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Verso 35. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Coré. Verso 36. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Verso 37. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Verso 38. E os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disson, Ezer e Dissã. Verso 39. E os filhos de Lotã, Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Tina. Verso 40. Os filhos de Sobal eram Alvã, Maanate, Ebal, Sefi e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aiá e Aná. Verso 41. O filho de Aná foi Dissom. E os filhos de Dissom foram Arão, Esbã, Itrã e Querã. Verso 42. Os filhos de Ezer eram Bilã, Zavã e Jacã. Os filhos de Dizã eram Uz e Arã. Verso 43. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e era o nome de sua cidade Dinabá. Verso 44. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá de Bósra. Verso 45. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. Verso 46. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Haddad, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome de sua cidade, Avite. Verso 47. E morreu Haddad, e reinou em seu lugar Sanlá, de Masreca. Verso 48. E morreu Sanlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio. Verso 49. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibon. Verso 50. E morrendo Baal-Anã, Haddad reinou em seu lugar. E era o nome da sua cidade Pai, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. Verso 51. E morrendo Haddad, foram príncipes em Edom, o príncipe Tina, o príncipe Alva, o príncipe Getete. Verso 52. O príncipe
Oholibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar. Verso 54, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã, estes foram os príncipes de Edom. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, terminamos então a leitura do capítulo de número 1 aqui do primeiro livro das Crônicas. E para a nossa meditação nesse primeiro capítulo, eu quero reler com os irmãos alguns versículos. Versículos 1 ao 4, Adão, 7 Enos, Cainã, Maalalel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Também o verso 27 e 28, Abrão, que é Abraão, os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Também o versículo 34, Abraão gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Amados e queridos irmãos, tudo o que está escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino, conforme nós lemos em Romanos capítulo 15, versículo 4. Assim, meus queridos, podemos e devemos também aprender com os acertos e erros dos personagens bíblicos. O primeiro capítulo de 1 Crônicas traz a genealogia desde Adão até os habitantes da terra dos Edomitas. Quero aqui, meus irmãos, destacar 10 personagens que são citados aqui no capítulo. 7 deles deixaram bons exemplos para nós, porém, 3 deles cometeram ações que jamais devem serem seguidas por nós. Começaremos aqui por Adão, que o nosso primeiro pai, o nosso pai, que foi tentado, conforme Gênesis capítulo 3, e cedeu, pecando juntamente com a sua esposa, a nossa primeira mãe, Eva, lançando toda a sua posteridade na escravidão do pecado. Amados irmãos, todos nós somos tentados diariamente, tentados para cairmos no pecado. Devemos, porém, agir de modo diferente de Adão. Nós devemos resistir o pecado e fugir dele, como as Escrituras tanto nos ensinam. Louvado seja o Senhor. O segundo personagem, Noé, que está aqui no versículo 4 do capítulo 1. Noé, ao contrário de Adão, deixou-nos o exemplo de uma vida reta diante de Deus, em meio a uma geração corrompida. Amados irmãos, como Noé, devemos fazer a diferença nos dias em que vivemos, que são iguais ou piores do que os dias de Noé. Deus espera que vivamos de modo santo em meio a este mundo apodrecido pelo pecado. Você está disposto ou disposta a aceitar esse desafio? Temos a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo. Aleluia. O terceiro personagem que eu quero destacar, e o quarto, juntamente,
Sem e Jafé, os dois filhos de Noé. Eles deixaram para nós, principalmente aos filhos, o exemplo de respeito e honra aos seus pais. Eles, para não ver a nudez do pai Noé, vieram a ele de fasto e o cobriram. Deus promete bênçãos aos filhos que honram seus pais, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 12, um dos 10 mandamentos. Que os filhos, você que é filho, filha que está me ouvindo, siga o exemplo de Sem e Jafé. Honre e respeite seus pais. O quarto personagem que eu destaco, o outro filho de Noé, Cão, citado aqui no capítulo 1, versículo 4, ao contrário de seus irmãos Sem e Jafé, deu péssimo exemplo ao ver a nudez do pai e, ao invés de cobri-la, foi contar aos demais irmãos. Sua descendência não foi abençoada. Pelo contrário, foram nações amaldiçoadas através dos lábios de Noé. Foram as nações cananeias, que foram nações escravizadas, que foram inclusive exterminadas da terra de Canaã, ou quase exterminadas, na época da conquista por meio de Josué. Outro personagem que eu destaco, Abraão, citado aqui no versículo 27. Abraão é o nosso maior exemplo de fé e obediência. Com ele aprendemos que é pela fé que somos justificados diante de Deus e que a verdadeira fé sempre anda de mãos dadas com a obediência a Deus. Tiago nos diria depois que a fé sem as obras é morta, mas Abraão viveu a fé unida à obediência a Deus. Que a nossa vida também seja pautada dessa forma, que vivamos usando a nossa fé, mas demonstrando a nossa fé através da obediência a Deus, através da prática de boas obras. O sexto personagem que eu destaco, o filho de Abraão, Isaque, citado no versículo 28. Dentre seus bons exemplos deixados para nós, eu quero destacar sua perseverança na oração. A Bíblia nos diz que ele orou por 20 anos insistentemente para que a sua esposa Rebeca gerasse filhos, pois ela era estéril. E Deus lhe respondeu. Rebeca engravidou-se dos gêmeos Esaú e Jacó. Jacó se tornaria o pai da nação de Israel, gerando os filhos que seriam os cabeças das tribos. Meus amados irmãos, muitas vezes não recebemos o que pedimos porque desistimos logo. Deus prova a nossa fé. Assim como Isaque, devemos ser perseverantes em nossas súplicas diante do Senhor. O Senhor Jesus, em Lucas 18, ele conta a parábola do juiz e daquela viúva para nos mostrar o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia. O sétimo personagem que eu quero aqui destacar, Enoque, citado no versículo 3. Com ele aprendemos que o segredo para sermos arrebatados no dia da volta de Jesus é andar com Deus durante a nossa caminhada neste mundo. Enoque viveu aqui 365 anos. Ele não passou pela morte, pois Deus o levou para si. Enoque andava com Deus, ele vivia em oração, procurava agradar a Deus em tudo, buscava em tudo a direção de Deus, pois é isso que significa andar com Deus. Amados irmãos, sigamos o exemplo de Enoque. Se andarmos com Deus, venceremos tudo e com certeza estaremos prontos para subir com Jesus quando a trombeta soar. Aleluia! O oitavo personagem que eu quero aqui destacar é Esaú, o irmão de Jacó. Esaú deixou um péssimo exemplo, pois ele trocou seu direito de primogenitura por uma refeição.
Infelizmente, muitos e muitos têm seguido o péssimo exemplo de Esaú, trocando sua salvação por alguns minutos de prazer carnal e pecaminoso. Nós não podemos seguir os nossos impulsos. Esaú se deixou levar pelo seu impulso, o seu imediatismo, pois queria saciar a sua fome e por ela trocou o seu direito de primogenitura, que era algo tão extraordinário. Hebreus capítulo 12, 16 e 17 lembra-nos da história de Esaú e nos aconselha a não sermos profanos como Esaú, que por um prato de lentilhas trocou a bênção de Deus, trocou o seu direito de primogenitura. Que Deus possa nos guardar, pois as ofertas estão aí diariamente, as ofertas de prazer momentâneo, passageiro, para nos tirar a nossa gloriosa salvação. Vigiemos e não sigamos o exemplo de Esaú. O personagem de número 9 que eu quero destacar aqui, Israel ou Jacó. Apesar de não ter começado bem sua carreira, teve depois um real encontro com Deus e deixou-nos o bom exemplo da dependência de Deus. Quando viu que tinha que enfrentar o irmão Esaú, que vinha ao seu encontro com 400 homens, Jacó passou a noite lutando com Deus e saiu vitorioso. Naquela noite, Deus mudou o coração de Esaú e o levou a reconciliar-se com Jacó, e os dois se abraçaram em lágrimas. Depois, já na velhice, ao ir em direção ao Egito para rever o seu filho José, Jacó parou no caminho para buscar a direção de Deus. O Senhor fala com ele, confirmando sua aprovação sobre a sua ida para o Egito. Amados irmãos, aprendamos com Jacó a sempre buscar a Deus, sempre dependermos de Deus, buscarmos a direção dele antes de tomarmos decisões. Amados irmãos, sigamos os bons exemplos desses homens e mulheres da Bíblia, mas fujamos daquilo que eles fizeram de errado. Assim, caminharemos firmes e vencedores na presença do nosso Deus. Medite nessa palavra e guarde em seu coração. Deus abençoe a sua vida, querido irmão, querida irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a orar comigo neste momento. Senhor Deus, maravilhoso Pai, quero te glorificar, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Querido Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a aprendermos com os personagens que o Senhor permitiu que fossem registradas as suas histórias na Bíblia. Pai, os personagens que nós meditamos hoje nos deixaram bons exemplos, outros maus exemplos. Pai querido, ajuda-nos, Pai, a seguirmos os bons exemplos e que nós venhamos ser um bom exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, exemplo de temor a Deus, de obediência ao Senhor e de uma vida consagrada a Ti. É o que nós te pedimos, Pai. Pedimos a Tua ajuda em o nome de Jesus. Amém. Glórias ao remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Filho nossa luz. Eu te louvo, eu te louvo. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua caminhada, juntamente com a sua família, e eu conto com a sua companhia amanhã
novamente quando estaremos prosseguindo aqui a leitura de 1 Crônicas. Leremos amanhã o capítulo de número 2. Receba o nosso abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. Essa igreja